Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e, dando continuidade ao módulo de arritmia cardíaca, a gente vai ver neste vídeo 4 questões do TEC, uma questão da prova de 2017 e 3 questões da prova de 2018. Só que essas 3 questões da prova de 2018 fazem referência a um único caso clínico. Então, a gente teve em 2018 uma questão que se desdobrou aí em 3 questões. E o assunto de todas as 4 questões, taquicardia supraventricular, pode ter certeza aí que é um assunto recorrente e que você vai encontrar, vai se deparar aí na sua prova. A gente tem tentado aqui fazer um vídeo com uma duração em torno de 10 a 20 minutos, tá? Não menos que 10 e não mais que 20 minutos. Em torno de 10 a 20 minutos, então a gente vai tentar manter aí essa duração dos nossos vídeos para não cansar muito você, tá? Então o assunto taquicardia supraventricular. Então vamos lá, TEC 2017. Quanto à taquicardia por reentrada nodal atrioventricular, podemos afirmar que... Então, enunciado aí curto, né? Ele quer saber a alternativa correta em relação a TAC por reentrada nodal. Antes da gente ler as alternativas, vamos fazer aí uma revisão sobre TAC supra, tá? E aí eu trouxe os pontos aí interessantes e importantes pra gente destacar aqui. Primeiro ponto, geralmente o QRS é estreito, mas pode haver taquicardia supraventricular com condução aberrante, BRD ou BRE. Então, geralmente o QRS ele tem menos de 120 milissegundos de duração. Então, o QRS é estreito. No entanto, o paciente ele pode apresentar um bloqueio de ramo prévio ou ainda um bloqueio de ramo frequência dependente. Ou seja, ele não tem bloqueio de ramo, mas quando ele entra na taquicardia supraventricular, né, quando ele atinge uma determinada frequência, ocorre um bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo esquerdo. E aí a gente vai ter que fazer o diagnóstico com as taquiventriculares, que também tem QRS alargado, tá? Mas isso aí a gente vai ver mais à frente, né, como diferenciar uma TAC supra com condução aberrante de uma TAC ventricular. Segundo ponto importante, qualquer taquicardia hemodinamicamente instável, independente do tipo e mecanismo, deve ser tratada por meio de cardioversão elétrica. Então essa é uma regra. Toda taquiarritmia que leve a uma instabilidade hemodinâmica deve ser prontamente cardiovertida de forma elétrica, tá? Terceiro ponto, dividimos as TAC supraventriculares em RR regular e irregular, ou seja, a gente pode ter, né, as TAC supras com ritmo regular ou ainda ritmo irregular. Eu trouxe aqui um fluxograma que eu tirei do livro texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu quero que a partir de agora você acompanhe comigo aqui na tela, tá? Então vamos lá, a gente tem, né, as taquicardias supraventriculares, né, geralmente o QRS é estreito, menos de 120 milissegundos. A gente pode ter uma taquicardia supraventricular, né, com ritmo regular ou ainda ritmo irregular. Das taquicardias supraventriculares com ritmo irregular, a gente tem aqui a fibrilação atrial, né, que é a taquicardia supraventricular sustentada mais frequente que a gente se depara aí no dia a dia. A gente pode ter também o flutter atrial com bloqueio variável, tá? Flutter atrial com bloqueio variável. E a gente pode ter aqui também a taquicardia atrial multifocal, tá? Ataque multifocal. Em relação às taquicardias supraventriculares com ritmo regular, a gente tem aquelas que dependem do nó atrioventricular para se sustentarem, a gente já viu isso em vídeo passado, tá? E aí a gente tem a taquicardia por reentrada nodal, a taquicardia por reentrada atrioventricular, que pode ser do tipo ortodrômica ou antidrômica, e a taquicardia juncional. Então essas taquicardias supraventriculares aqui, elas dependem do nó atrioventricular para se sustentarem. Já aquelas taquicardias com ritmo regular que não dependem do nó atrioventricular para se sustentarem, a gente tem a TAC sinusal, a TAC atrial focal e o flutter atrial com bloqueio fixo. Flutter atrial com bloqueio fixo. Perceba que o flutter atrial com bloqueio fixo, ele tem ritmo regular. Já o flutter atrial com bloqueio variável tem um ritmo irregular, tá? E aí a gente vai fazer agora algumas considerações em relação à taquicardia por reentrada nodal,
que é o caso aí da questão do TEC de 2017. Então, primeira consideração, geralmente ocorre em pacientes sem doença cardíaca estrutural e é mais comum por volta da terceira ou quarta décadas de vida. Então, é uma taquicardia, né, supraventricular, muito comum aí em pacientes jovens, né, mais comum em pacientes jovens, sem cardiopatia estrutural, tá? São os pacientes que possuem aí a dupla via nodal, ok? Segunda consideração, de forma geral, podem ocorrer sintomas associados à taquicardia, como palpitações, ansiedade, dor torácica ou síncope. E aí eu quero destacar aqui que os pacientes com taquicardia por reentrada nodal, eles podem apresentar esses sintomas aí, inclusive a síncope, tá? A síncope ela pode ocorrer, né, quando o paciente ele tem uma taquicardia aí instável, uma frequência muito alta, ou então, como são taquicardias paroxísticas, ou seja, elas começam subitamente e terminam subitamente, o paciente ele entra na taquicardia por reentrada nodal e aí ele tem uma reversão espontânea. No entanto, o nó sinusal está inibido por conta dessa taquiarritmia e aí ele demora alguns segundos para se recuperar e o paciente pode apresentar aí uma sistolia durante alguns segundos e isso pode ser uma causa de síncope, tá? Outra consideração, a gravidade dos sintomas está diretamente associada à duração e frequência da taquicardia e à presença de doença cardíaca estrutural. Então esses sintomas, né, eles estão aí envolvidos, né, com a frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca aí foi muito alta, geralmente o paciente ele tem mais sintomas e também a presença ou não de doença cardíaca estrutural, tá? Então a gravidade dos sintomas vai depender aí tanto da frequência cardíaca como da presença ou não de doença cardíaca estrutural. E por último, o prognóstico para os pacientes sem doença cardíaca estrutural geralmente é bom, tá? Então aqueles pacientes jovens sem cardiopatia estrutural geralmente tem aí um prognóstico bom em relação à taquicardia por reentrada nodal. Em relação à cardioversão da taquicardia por reentrada nodal, a gente sempre vai tentar primeiro a manobra vagal. E hoje, né, a recomendação é que se use a manobra de Valsalva modificada, que a gente tem aí, né, um percentual de reversão em torno de 40% com a manobra de Valsalva modificada, tá? Em caso de insucesso na manobra de vagal, manobra de Valsalva modificada, a gente deve fazer aí a droga de escolha é a adenosina, tá? Então a gente faz a adenosina, uma ampola de 6 miligramas, IV em bolos rápido, e logo em seguida a gente faz também um bolos de solução salina, né? Porque a adenosina tem uma meia-vida muito curta, em torno aí de 9, 10 segundos. Então a gente faz um bolos em seguida de solução salina, levanta o braço do paciente, tá? E aí, caso não haja reversão da arritmia, a gente deve tentar aí uma segunda dose de adenosina, só que agora com 2 ampolas, ou seja, 12 miligramas. Também aí seguida aí de solução salina e levantar o braço do paciente para que a adenosina chegue aí mais rápido ao coração. E aí, se não houver reversão, a gente tem que pensar aí que pode não ser uma taquicardia por reentrada nodal, ou seja, pode não ser aquelas taquicardias que se mantêm aí sustentadas através do nó atrioventricular, tá? Por quê? Porque a adenosina, ela faz uma parada, né, temporária do nó atrioventricular, um bloqueio temporário do nó atrioventricular. Então, se não reverteu, a gente tem que pensar aí que pode ser uma TAC supra, né, que tem ritmo regular e que não utiliza o nó atrioventricular para se sustentar. Então, a gente tem aí principalmente, né, ataque atrial focal e também o flutter atrial, tá? O que eu sugiro? Quando você for fazer a primeira dose de adenosina, né, eu sugiro que você rode um ECG simultaneamente ao bolos de adenosina, tá? Por quê? Porque você vai ver, né, que o RR ele vai se afastar, a gente vai conseguir visualizar a linha de base, e aí se for um flutter atrial, a gente vai conseguir ver as ondas serrilhadas, e se for um ataque atrial focal, a gente vai conseguir ver ondas P bloqueadas, tá? Que são ondas P atriais, né? São ondas P atriais bloqueadas, tá? Então, esse é o macete aí que eu utilizo, né? E quando eu percebo aí que é um flutter atrial ou um ataque atrial, aí a gente vai utilizar aí outros métodos, né, para reverter a arritmia. No caso do flutter, a gente pode utilizar
o cardioversão elétrica sincronizada, porque o flutter é resistente a drogas, tá? E ataque atrial a gente pode usar aí beta-bloqueador venoso, pode usar a verapamil diltiazem, né? Pode usar aí também a mildarona, tá? Mas a adenosina não vai reverter essas arritmias aí que não dependem do nó atrioventricular para se sustentarem, tá certo? E por último, caso não ocorra a cardioversão química com adenosina, pode-se tentar o uso IV de beta-bloqueador ou bloqueador do canal de cálcio não de hidropiridínico, como verapamil ou diltiazem, ou ainda a cardioversão elétrica sincronizada, tá? Então aí, se ainda for realmente uma taquicardia por reentrada nodal e você já fez essas 2 doses de adenosina e não reverteu, aí você pode partir aí para um beta-bloqueador, tá? Ou um bloqueador de canal de cálcio, verapamil diltiazem IV, tá? IV, tá certo? E caso aí não haja ainda a reversão da arritmia, aí pode ser tentada a cardioversão elétrica sincronizada. Só um detalhe, né, para usar beta-bloqueador venoso ou ainda verapamil ou diltiazem, a gente tem que ter certeza que o paciente não tem doença cardíaca estrutural, porque se ele tiver doença cardíaca estrutural, ou seja, se ele tiver disfunção sistólica, a gente não pode utilizar essas 2 medicações. Então vamos lá, vamos para as alternativas da questão do TEC 2017. Ele quer a alternativa correta em relação à taquicardia por reentrada nodal, tá? Então vamos lá. Letra A, não é causa de síncope. Bem, a gente viu, né, que pode sim o paciente ter síncope, tá? Geralmente ele chega aí com queixa de palpitações, chega com queixa de dor torácica e pode também ter síncope. Então a letra A está errada, a gente corta. Letra B, geralmente é assintomática. Não, geralmente é sintomática, tá? E aí se o paciente ele tiver cardiopatia estrutural e ainda uma frequência cardíaca muito elevada, né, aí sim ela vai ser muito sintomática. Então a letra B a gente corta, está errada. Letra C, não altera o débito cardíaco. Altera sim, todo ataque à arritmia aí pode alterar o débito cardíaco, então a gente corta a letra C. Letra D, é mais comum a partir da 6ª década de vida. Opa, pera lá, né? A gente viu que é mais comum em jovens, né? 3ª, 4ª década de vida, tá? E geralmente também é em pacientes sem cardiopatia estrutural, tá? Então, a letra D é o gabarito, porque a letra D está errada, mas vamos ver a letra E. Letra E, o prognóstico em pacientes sem doença cardíaca é bom. Realmente, se o paciente não tem doença cardíaca estrutural, o prognóstico é bom, a gente viu isso, tá? Então, realmente, o gabarito dessa questão é a letra D. TEC 2018, paciente do sexo feminino com 26 anos de idade foi atendida na emergência com queixa de palpitações rápidas de início súbito há cerca de 40 minutos. Negava outros sintomas ou antecedentes significativos. Informou que há menos de 4 meses, durante a avaliação para a prática desportiva, realizara exame cardiológico, inclusive com ecocardiograma com resultados normais. No atendimento foi verificado ritmo cardíaco regular, pressão arterial de 110/70 e nenhuma outra anormalidade. Então aí, ó, paciente jovem, né? Ele fez questão aí de colocar os exames que a paciente tinha feito há 4 meses, tá? Exames aí normais, então a paciente não tem doença cardíaca estrutural, tá? E ela deu entrada aí com palpitações rápidas de início súbito, tá? Então a gente aí, e o ritmo cardíaco é regular, tá? Ritmo cardíaco regular. Então a gente tem que pensar aí naquelas taquiarritmias, né, que tem ritmo regular. Mas aí vamos ver o eletrocardiograma. Tá aí, ó, o eletrocardiograma, né, é um ritmo regular, QRS estreito, tá? QRS estreito. E perceba que não tem onda P antecedendo QRS, não tem onda P antecedendo QRS, tá? Então aí, né, a gente pode ter, nesse caso aí, aquelas taquicardias que utilizam o nó atrioventricular para se sustentarem, a gente já viu, taquicardia por reentrada nodal, taquicardia atrioventricular, tá? Por reentrada, né, do tipo ortodrômica, e a taquicardia juncional. Só que a taquicardia juncional a gente já descarta. Por quê? Porque apesar da taquicardia juncional, ela tem aí, né, a mesma morfologia que a taquicardia por reentrada nodal e também com a taquicardia por reentrada atrioventricular do tipo ortodrômica, a taque juncional não tem essa frequência alta. A taque juncional geralmente tem uma frequência que varia entre 100 e 110. Então a gente descarta a taque juncional, tá?
Então, o que é mais provável aí, ao meu ver? Mais provável é a taquicardia por reentrada nodal e a taquicardia por reentrada atrioventricular do tipo ortodrômica. Então, eu vou fazer aqui um zoom aqui, tá? Um zoom na derivação D2. E perceba aí na ponta da seta, tá? Na ponta da seta a gente tem o quê? Uma onda P retrógrada, tá? Onda P retrógrada, ou seja, onda P negativa nas derivações do plano inferior, D2, D3, AVF, e posposta ao QRS. Isso significa que os ventrículos estão sendo despolarizados primeiro e os átrios estão sendo despolarizados logo em seguida, de baixo para cima. Por isso que a onda P ela é retrógrada, ela é negativa nas derivações do plano inferior, D2, D3, AVF. Então a gente fica aí com duas alternativas. A gente fica com a taquicardia por entrada nodal ou então a taquicardia por entrada atrioventricular do tipo ortodrômica. Então vamos para, né, as alternativas. Ele quer saber, conforme o eletrocardiograma, o diagnóstico mais provável para a arritmia desta paciente, tá? Então vamos lá, vamos para as alternativas. Letra A, taque ventricular. Não, taque ventricular o QRS é alargado. Esse aí é um QRS estreito, é um ataque supraventricular, então a letra A a gente corta. Letra B, flutter atrial com condução 2:1. Né? Pode até ser um flutter atrial, às vezes, quando o flutter atrial tem uma frequência muito alta, fica muito próximo aí o RR, né? A gente às vezes não consegue ver a onda, né, serrilhada. Mas nesse caso aí a gente pode excluir o flutter, por quê? Porque o flutter não dá onda P retrógrada posposta ao QRS, tá? Então não é um flutter, é uma taquicardia supraventricular por reentrada nodal ou ainda por reentrada atrioventricular do tipo ortodrômica. Então, letra B a gente corta. Letra C, taquicardia paroxística supraventricular. Pode ser, né? Se encaixa aí na taque por reentrada nodal e na taque por reentrada atrioventricular do tipo ortodrômica. Letra D, flutter atrial com condução 1:1. A gente viu que flutter não pode ser porque tem o quê? Tem onda P retrógrada, tá? E letra E, fibrilação atrial, não pode ser fibrilação atrial, porque fibrilação atrial o ritmo é irregular, o ritmo lá é bem irregular, então a gente corta. Então, gabarito, letra C. Aí o candidato fez essa questão, ó, tranquilinha, foi para a questão seguinte. Aí na questão seguinte está escrito assim, ó, com base no caso clínico da questão anterior, considerando o diagnóstico mais provável desta paciente, deduzimos que o mecanismo responsável pela arritmia deve ser. Então a gente viu, né, que tem QRS estreito, onda P retrógrada, então pode ser o quê? Pode ser uma taque por reentrada nodal ou ainda uma taque por reentrada atrioventricular do tipo ortodrômico. Vamos ver as alternativas. Letra A, reentrada intranodal ou reentrada por via anômala com condução anterógrada antidrômica. Não pode ser antidrômica porque antidrômica tem QRS alargado, é ortodrômica, então a letra A a gente corta. Letra B, aumento do automatismo ao nível da junção atrioventricular, né? Isso aí é taquicardia juncional. Mas a gente viu que taquicardia juncional, né, tem aquela morfologia ali, aquela mesma morfologia, onda P retrógrada, QRS estreito. No entanto, a taquicardia juncional tem uma frequência mais baixa, uma frequência que varia ali entre 100 e 110 batimentos por minuto. Aquela ali está acima de 150. Então não é taque juncional, a gente já viu isso, corta, tá? Letra C, circuitos de macro reentrada atrial. Circuito de macro reentrada atrial, né, é o flutter, que tem um circuito de macro reentrada no átrio direito, tá? É o flutter. Como a gente viu que não é o flutter, a gente corta. E aí, letra D, reentrada intranodal ou reentrada por via anômala com condução retrógrada ortodrômica. Perfeito, perfeito, né? O gabarito aí vai ser a letra D. E por fim aí, letra E, circuitos de micro reentrada atrial. Micro reentrada atrial a gente tem na taquicardia atrial, tá? Ataque atrial. Então a letra E não pode, gabarito da questão aí é a letra D, tá? E por fim, né, quando o candidato foi para a próxima questão, olha o que ele se depara. Com base no caso clínico da questão anterior, a abordagem terapêutica inicial deve ser. Então aí, ó, mais uma questão de taque supra, né, envolvendo aí o mesmo caso clínico, né? Então ele quer saber aí em relação à abordagem terapêutica inicial. E a gente viu isso. Qual é a abordagem terapêutica inicial? Primeiro a gente tenta a manobra vagal, né? Manobra vagal, de preferência a manobra de Valsalva modificada. E depois
Caso não tenha reversão da taquiarritmia, a gente vai o quê? A gente vai para a adenosina. E aí quando a gente olha a letra A, tá escrito aí, ó, manobras vagais, e se não reverter, aplicar adenosina intravenosa, tá aí, gabarito letra A. Muito bem, chegamos aí ao fim de mais um vídeo. A gente viu nesse vídeo aí, né, questões envolvendo taque supraventricular, tá certo? É questão certa na sua prova do TEC, pode aí dar uma estudada nesse assunto, tá? Então a gente fez aí uma revisão, eu acho que ficou legal aí para a sua preparação para a prova do TEC. Eu espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!